Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim falar pra vocês sobre as últimas leituras do ano, que na verdade não foram só as leituras de dezembro, foram as leituras de outubro, novembro e dezembro. O último vídeo de lidos do mês que eu postei aqui no canal foi de setembro, né, os 3 livros que eu li em setembro, e depois eu não postei mais, então eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre as últimas leituras, né, a partir de outubro, pra atualizar aqui, pra deixar tudo atualizado, né? Então aqui está meu caderno de leituras, que eu anotei todos os livros que eu li. Eu li 70 livros em 2022, já estamos em janeiro de 2023, né? Então eu li 70 livros. Eu vou começar a falar dos 57 em diante. Não sei se eu vou lembrar exatamente em qual mês eu li os livros, né? Mas em outubro eu tenho certeza que eu li, acho que 2 livros. Ou seja, não tenho mais certeza, né? Porque eu disse eu acho. Mas eu acho que eu li 2 livros em outubro. O primeiro deles foi Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. Então esse livro é uma novela da autora Becky Chambers, que já tem uma trilogia lançada aqui pela Dark Side. Mas esse livro, Salmo para um Robô Peregrino, foi lançado aqui pela Morro Branco. E eu gostei bastante, é bem curto, mas é um livro que faz você refletir sobre algumas coisas. O outro livro que eu com certeza li em outubro foi O Gigante, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, que foi publicado aqui pela editora Trama. Eu tô até com ele aqui, ó, porque ele tava aqui perto, porque ele vai ser o participante de um vídeo que sairá muito em breve. Então ele está aqui, ó, esse calhamaço de 1240 páginas. Eu li ele em outubro, eu gostei bastante. Eu li pelo Caminho Bookverso, do Resenhando Sonhos. Esse é o primeiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades, que é uma série que está inserida na Cosmere, que é esse mundo que o Brandon Sanderson criou, né? Acho que em novembro, desses 3 meses, foi o mês que eu mais li. Então eu comecei em novembro lendo Salt and Sugar, da Rebecca Carvalho, que é uma autora nacional que lançou esse livro primeiramente lá nos Estados Unidos. Ele vai ser lançado aqui no Brasil nesse ano de 2023 pela Galera Record, mas eu li em inglês assim que lançou. Eu gostei bastante, é uma história familiar, é uma história que se passa em Olinda, lá em Pernambuco. Então é bem pertinho de casa pra mim, eu achei muito fofo, assim, dá um quentinho no coração. É a história de 2 famílias rivais, com padarias rivais, uma de sal e outra de açúcar, por assim dizer. E aí esses 2 adolescentes estão metidos ali, né, nessa desavença que já tem vários anos. O outro livro que eu li em novembro foi A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner, que foi um livro, assim, que eu esperava mais dele, e vai contar a história de 3 mulheres que estão, assim, 2 delas estão no passado, uma delas está no presente, e a que está no presente, ela vai encontrar a história das mulheres do passado e vai tentar desvendar realmente o que aconteceu com ela diante dos poucos registros que tem dessas 2 personagens, né? Em outro ponto de vista, a gente vai ver o que realmente aconteceu com essas personagens do passado. Poderia ser bem mais interessante, eu achei apenas um livro ok. Aí depois eu li mais um livro ok, que foi Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy Lin. Esse livro vai trazer uma história que mistura a magia com uma tradição, né, de... como é que chama? Da cerimônia do chá. Mas assim, apesar de serem assuntos muito interessantes, né, toda a cultura oriental, toda a cultura da cerimônia do chá, mas o livro ficou muito aquém das minhas expectativas por ele ser assim, ele poderia ser qualquer coisa, sabe? A magia do chá poderia ser qualquer outro tipo de magia, e ficou por isso mesmo. Depois, ainda em novembro, acredito eu li Uma Proposta e Nada Mais, da Mary Ballard, que é o primeiro livro do Clube dos Sobreviventes. Eu já tinha lido esse livro anteriormente, essa foi a minha 2ª ou 3ª releitura, e eu gostei muito mais agora. Eu acho que antes, não sei porquê, mas eu tinha uma lembrança desse livro ser muito mais dolorido, ser muito mais dramático do que ele realmente é. E nessa 2ª ou 3ª releitura, eu vi muitas coisas divertidas, muito sarcasmo. A relação entre os 2 personagens principais, ela é muito mais leve do que eu lembrava, então eu gostei bastante. Vou continuar lendo e relendo, no caso, talvez, essa série, porque acho que eu li os 3 primeiros livros do Clube dos Sobreviventes. Mas a série tem 6 livros, se eu não me engano. Eu já tenho 6 livros aqui, então eu vou ler. Aí eu também li outro romance de época, acho que também em novembro, eu não lembro muito bem. Mas foi, mais uma vez, O Amor, da Alyssa Kleypas, que é um dos poucos livros únicos de romance de época da Alyssa Kleypas que eu já conheço, que eu já vi publicados aqui. Eu gostei bastante desse livro. Eu também li Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, que é o primeiro livro da série de fantasia dela. Eu não sei se tem
outro nome, ou se o nome da série é Uma Chama Entre as Cinzas. Eu achei esse livro mediano, achei ele ok. Ele é um livro interessante, mas ele traz muitas coisas, sabe? Ele é um livro que tem escravos, tem rupturas políticas, tem uma revolução que está sendo orquestrada. Aí tem uma pessoa do outro lado que quer trair esse lado que ele tá, né? Quer fugir, quer sair de tudo isso. E ele acaba se envolvendo com a revolução. Enfim, e acho que o meu último livro de novembro, eu acho que foi. Esse, na verdade, foi o primeiro e único audiobook que eu escutei em 2022, que foi o audiobook de Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Esse livro é um livro de não ficção, né? Onde o Drauzio conta sobre a experiência dele trabalhando como médico do Carandiru, que era uma penitenciária aqui de São Paulo, né? O livro trata exatamente sobre as experiências do Drauzio como médico lá, né? Sobre tudo que ele encontrou lá e tudo que ele fez lá e as pessoas que ele conheceu lá. Ele tem esses depoimentos dessas pessoas, né? De algumas pessoas que ele conheceu lá. E são muito interessantes, são vivências muito interessantes. Depois de ler com os ouvidos Estação Carandiru, eu li de volta com os olhos O Aprendiz Assassino, da Robin Hobb, que foi relançado aqui pela editora Suma, né? Já tinha uma edição desse livro pela Leia, que foi lançada há algum tempo. Eu comecei a ler esse livro em inglês, só que como eu nunca tinha lido nada da Robin Hobb, eu nunca tinha tido contato com ela, eu decidi ler o livro em português, né, que eu já tinha aqui também. Então eu achei que eu aproveitei muito mais a leitura, mas eu continuarei lendo os outros livros da Robin Hobb em inglês. O Fitz é quem conta a história, né? Ele tá no futuro contando a história dele, então ele vai passar por todas as lembranças dele. Até, acho que o primeiro livro vai até uns 13, 14 anos. Depois de ler Robin Hobb, eu li Casos Ilícitos, da Bárbara Sá. Esse que é o primeiro romance da Bárbara, né? Ela já tinha escrito outros contos, né? Histórias menores, mas dessa vez ela escreveu um romance e eu gostei bastante. É um romance que começa com uma relação abusiva que deixa alguns traumas, deixa alguns sentimentos conflituosos, né? E aí a personagem principal, ela já está em outro relacionamento, mas ela não consegue, vamos dizer assim, dar tudo de si, porque tem essas ideias que vieram desse relacionamento anterior que foi abusivo, né? Ideias como, eu não posso ter uma família e não posso trabalhar, não posso ser diretora da minha própria empresa, porque isso é conflituoso, as pessoas vão achar que eu sou uma mulher muito emotiva e eu não tenho condições, né, de separar as duas coisas assim, sabe? Então eu achei bem interessante essa história que a Bárbara Sá criou, gostei bastante. Aí acho que os 3 últimos livros que eu vou começar a falar sobre eles agora são as leituras de dezembro, né? Então em dezembro eu li Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Esse livro, ele é um livro, se eu não me engano, de 4 contos que se passam basicamente em uma cafeteria, que existe essa lenda urbana que nessa cafeteria você consegue voltar para o passado, né? E você tem que voltar do passado antes que o café esfrie. Eu achei esse livro apenas ok. E eu acho que foi por causa principalmente da tradução, porque ela foi uma tradução secundária, sabe? Ela foi traduzida do japonês para o inglês e do inglês traduziram para o português. Eu acho que existe muita perda aí, principalmente porque o japonês não é uma língua assim tão próxima da gente como o inglês é, como o francês é, como o espanhol é, sabe? Então acho que na tradução se perdeu muito do ritmo e da essência da escrita japonesa. Então pra mim ficou basicamente um livro bem ok, e eu tenho sérios pensamentos que foi por causa disso. Depois de Antes que o Café Esfrie, eu li O Te Vejo na Final, do Aislan Monteiro, que foi um livro que combinou bastante com o clima de Copa que tava rolando em dezembro, né? Esse livro vai contar a história do primeiro jogador assumidamente gay a ir para uma Copa do Mundo de futebol. Então a gente vai ver desde quando ele era pequeno, descobrindo a paixão pelo futebol, descobrindo esses sentimentos que ele tinha pelo melhor amigo, e pelo ídolo dele e tal. E depois a gente vai ver, né, o andamento da carreira dele até ele ser chamado,
para a Copa do Mundo de 2026, inclusive. E o último livro que eu li em dezembro foi um livro em inglês, esse livro aqui, The Very Secret Society of Irregular Witches. Sangu Mandana é o nome da autora. Eu amei esse livro, ele inclusive foi assim, o último favorito dos últimos moicanos. Essa é a história de uma bruxa que sempre viveu isolada, né? Ela foi criada por uma outra bruxa que acredita que as bruxas devem viver isoladas. Então ela foi criada, na verdade, por babás, né? Por pessoas que estavam ali sendo pagas para estar com elas. Ela, logicamente, não pode dizer ao mundo que ela é uma bruxa, mas ela faz vídeos para a internet mostrando pequenas mágicas, né? Pequenas coisas que são truques para as pessoas que veem, né? Só que ela faz isso de verdade. E por causa desses vídeos, ela é chamada por uma família assim bem diferente, que quer que ela ensine magia a 3 crianças bruxas. Então essas foram as minhas últimas leituras, né, dos últimos 3 meses de 2022. Eu pretendo falar sobre todos esses livros com mais detalhes em outros vídeos, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Me conta aqui embaixo também quais foram os últimos livros que você leu. E um feliz ano novo pra você, que 2023 seja muito próspero e traga muitas boas leituras. Tchau!